Ok? Então, vamos conversar agora com essa figura. De certa forma, é uma figura ímpar, uma figura incrível e que faz parte do contexto social de Porto Velho. É o ativista, ele é um ativista agrário, conhecido como Terrinha. Aqui em Porto Velho, muita gente conhece o Terrinha. Então, vamos bater esse papo quente aqui, vamos ver até onde a gente consegue chegar com essa conversa e vamos falar de vários assuntos, inclusive regulamentação fundiária com o Terrinha. Terrinha, seja muito bem-vindo ao nosso bate-papo Política com Café. Você viu que aqui tem tudo, tem café e tem política. Vamos lá. Tem café. É mais uma palavra que, quando a gente fez aquela entrevista, quando as pessoas falavam de invasão e ocupação, né? Você falou regulamentação, né? Ou regularização. Aí a pessoa fica confusa. Eu já vi muitas pessoas falar, mas Terrinha, regulação fundiária. Bom, eu falo regularização fundiária, né? Que para mim é o correto, né? E aí o povo fica mais ciente do que é. Regularização. Aí fala regulação. Aí não dá, entendeu? Então vamos botar uma coisa na cabeça. É regularização fundiária. Tem muitos doutores aí que estão meio pedengo aí, estão caindo aí, né? E a gente traz aí também, dentro desse contexto de regularização fundiária, tá deixando a desejar em Porto Velho, né? No estado, né? Vamos falar também do estado também, ainda está deixando muito a desejar, né? Essas agora as unidades de conservação ambiental que está aí, né? Onde qual as pessoas com seus documentos de suas propriedades, né? Tiveram que se retirar, né? Sentir na pele, porque eu tenho amigos nessa situação. Fui um dos atingidos também por essa mazela aí que infelizmente, aí os deputados na calada da noite, ali naquela época, aprovaram e agora estão lutando aí para tentar reverter o caso, né? Para essas famílias aí que atingiu quase o estado todo, né? Então tá, o Terrinha, você falou entre regulação, é isso? Isso. Ou regulamentação? Regularização. Regularização ou? Regulamentação. Ou regulação. Isso. Uma dessas palavras, muda um pouquinho aqui a questão do conceito dessas palavras, porque uma delas se refere a criar leis para, ou enfim, criar as regras para a desapropriação, a ocupação, etc. E a outra coisa é regulamentar aquilo que já tem uma regra, e aí atender as pessoas dentro daquela regra, ou seja, só documentar. É isso, eu acho que a diferença está por aí, não é isso? Mas olha só, pessoal, o Terrinha, você age aqui, deixa ele mesmo responder, né? Você trabalha aqui em Porto Velho com a colocação de pessoas em terras devolutas, mais na área urbana, não é isso? Para moradia, é isso? Boa pergunta. Agora a gente vai poder esclarecer. Bora para cima. Então, vem mais perto, Terrinha. Isso. Eu vejo muitas pessoas falar que o Terrinha ocupa a terra. Existe essa diferença de ocupar e invadir. A invasão é crime, tem que ser preso. É cadeia mesmo para quem invade. Né? Que são terras privadas, que tem dono, propriedade de pessoas particulares. Isso aí sim, é cadeia mesmo. Mas uma ocupação em terra que está lá de devoluta do Estado e até mesmo do município que não cuida do que é dele, né? E também não regulariza essas pessoas que estão lá nessas áreas que, digamos, precárias, de supostos proprietários, que criavam ou criam até hoje imobiliárias e faz aquele empreendimento particular irregular, aí não caminha, entendeste? Então você acha que quem tem dinheiro, quem tem o poder, consegue ocupar as terras devolutas desse país
reservas e tudo mais, e terras pertencentes ao Estado ou ao município, mas o pobre que precisa de moradia não consegue? Não. Infelizmente dói, né? Mas o sistema sempre funcionou assim, né? Se a gente não melhorar... Desde o começo. Desde o começo foi assim, né? Então, a gente vê que esses empreendimentos particular e irregular estão parados aí, não botar também culpa no prefeito passado, no prefeito do antepassado, e já vem já de muito tempo que tem determinados bairros aqui em Porto Velho, já fugindo do contexto fundiário federal, que é o INCRA, né? Fugindo um pouco vindo aqui, o tema é regularização. Ele não faz. Tem muito bairro aí, antigão, que está pendendo até hoje. Não vamos longe, não. O bairro Nacional é uma área do governo federal. O bairro do Areia Branca, que está lá parado lá também. O Adelino Ramos, assentamento Adelino Ramos, que está parado. Empreendimento, o condomínio lá do Porto Cristo, lá, que está lá parado lá. E foi dado a um estrangeiro. Foi passado aquela área lá do Porto Cristo, na zona leste de Porto Velho, para um estrangeiro, para um italiano, para ele cuidar só da área, entendeu? Para cuidar da área, não era permitido vender na época. Então, para a gente buscar esse entendimento aqui do que eu estou falando, a gente tem que ir lá nas origens, o que foi que aconteceu. Então, desde 1500. Sim, da invasão. Sim. Isso já ali foi invasão. invasão. Ali foi invasão. Foi uma invasão. Não foi ocupação. Não. Foi invasão. Não foi invasão, porque pertenceu o quê? Aos índios. Exato. E hoje os índios estão sendo retirados de suas terras. Mas, Terrinha, você sabia que desde 1500 e pouco, quando houve a ocupação, a invasão, até hoje não se resolveu a questão de terra, seja de moradia, seja questão urbana ou mesmo a agrária, né? A área rural onde se produz e tudo mais. Até agora ainda tem muitas questões pendentes que veio se estendendo, né? Cada período da história teve uma forma de ocupação das terras devolutas, terra do país, terra de índio, terra de reserva, e as questões das cidades. Rio de Janeiro, por exemplo, a primeira favela que surgiu no Rio de Janeiro, você sabe quem formou a favela, quem fundou a favela? Foram aqueles soldados. Olha só, o Império contratou homens para matar, para dizimar um povo de Canudos, né? Vocês devem ter ouvido falar da Guerra de Canudos, que o João Conselheiro liderava um pessoal numa região lá em Canudos, claro, Pernambuco, eu acho, enfim. E eles construíram uma cidade e eles viviam de forma autônoma lá, de uma forma social de apoio mútuo e tal. E aí o Império foi lá e dizimou aquele povo, matou todo mundo. Esses soldados que foram lá, Terrinha, eles voltaram para o Rio de Janeiro com a promessa de que cada um ganharia uma casa e receberia o soldo, o dinheiro, né? Porque eles foram, na verdade, mercenários naquela dizimação de gente lá. Eles voltaram e o governo brasileiro, na época, era o imperador, né? Não pagou eles. Já era o Império, né? Isso, Dom Pedro II, se não me engano. Não pagou. O que eles fizeram? Invadiram o morro e construíram as casas deles lá. Foi a primeira Ocupação. Invasão. Ocupação. Na verdade, eles ocuparam. Era do Império, então foi ocupação. O terreno era devoluto. É a mesma coisa de soldado da borracha agora, recentemente aí. Né? A situação do soldado da borracha que ganharam as terras, no seu suor do seu trabalho. Certo. Documentaram as terras. Você está falando lá de Cujubim? Sim, também. E Machadinho, também. Cujubim, aquela região. O município, eu acho que dentro de uns 4 municípios, tá feia a situação para aquele povo ali, viu? Com essa criação dessas unidades de conservação ambiental irregular.
Passaram as terras para o soldado da borracha, ninguém vai viver para sempre mesmo. Os cabas vão falecendo, vai ficando os herdeiros, tem documento da terra. Aí o governo foi lá e tirou o povo. Então a regularização ela não é para todos. Se eles que já têm, vamos falar nós, se ele, eu digo não você, eu digo eu que também sofri essa mazela aí do Estado, né? Se eles, nós que temos documento da terra, somos obrigados a sair sem uma justa indenização, sem uma comunicação prévia, isso significa que nada nesse mundo que nós, ser humano, temos é de nós, não é nosso. Nada aqui é nosso, tudo é do governo. Tudo é do governo, porque o governo aqui atual tomou e acabou. E foram além. Olha, eu vou falar uma coisa. Se eu fosse governador, eu despedia todo aquele pessoal que fizeram aquela minuta mal feita. Ali está uma minuta totalmente mal feita das unidades de conservação ambiental. São 309 páginas, salvo engano, daquela minuta. Tá tudo errado. Eu mandava embora engenheiro, eu mandava embora técnico. Meu amigo, tu assinou isso aqui? Vá-se embora. Porque as unidades de conservação ambiental, eles agora mudaram o nome. É sombra de reserva. Criaram uma sombra de reserva. Que sombra de reserva é essa? Se o perímetro para a reserva só é de 30 metros. 30 metros, pô, 30 metros, pô, o resto é área antropizada, assim como as pessoas já estão em cima lá, uma área antropizada há anos lá, morando lá, tendo filho, tendo neto, criando, produzindo, e não fizeram nenhuma audiência pública para nós, não fizeram, falo não é porque eu também sinto na pele essa situação, não fizeram audiência pública, não publicaram em edital. Não foram nas residências ver, mas isso aqui está antropizado, aqui tem família morando aqui, que é isso que estão fazendo com esse povo. E quem fez aquela minuta? Pessoal, lá em Alvorada, aquela região ali, municípios do entorno da reserva Uruê-Uauau, foi colonizado, em certa época, por agricultores, e eles ganharam o título, eles receberam o título. Tem gente com título lá de 25 anos atrás. E agora estão sendo ou tentaram retirar, parece que ainda estão lá, e tem esse problema aí, que a justiça quer retirá-los, porque agora houve uma demarcação da terra do Uruê-Uauau. Não estou entrando no mérito, Terrinha, eu sou jornalista, eu não entro em mérito nenhum, eu só trago a situação para a gente conversar. Então, você considera aquilo realmente um abuso? Seria isso, Terrinha? Aquilo ali tanto é abuso, é inconstitucional. Inconstitucional. Tá na cara que é inconstitucional. Não tem muito, até um pelego, uma pessoa simples da roça, que nem eu, isso aí que é inconstitucionalidade. Então, a probabilidade deles, na época, pensarem que estavam fazendo certo, para margem de erro, era de 100% que ia dar errado. Porque eles não foram em loco. Para você criar uma reserva, não que o governo não tenha o poder. Olha só como é que é a situação. O governo tem o poder de criar, né, as unidades de conservação ambiental, assim como isso é importante, de certa forma. Certo, é importante, não, eu sei que é importante, mas não em área antropizada onde pessoas têm documento da terra. Exatamente. Né? Publicaram aí o edital, os deputados aprovaram, e depois queriam estender para a reserva ambiental, mas só que para passar para a reserva ambiental, tem que ter o aval do Estado, tem que ter aval do governo federal, tem que ter também o aval do Senado e tem que passar pela mão do presidente. Não que o Estado não tenha o poder de criar essas sombras de reserva que estão falando aí, que tem uma na unidade aqui do Canaã, né? A unidade de conservação ambiental que eles criaram de 9 quilômetros. 9 quilômetros, onde já tem pessoas produzindo. Agora pensa como é que tá aquelas pessoas lá no município. Lá no baixo, lá. Cara, os caras estão sofrendo. Então, Terrinha, olha só. Considerando essa questão de ocupação de terra, de crescimento da população, de produção, questão agrária, questão de moradia na área urbana, eu vou expor uma situação e vou fazer uma pergunta.
Você sabia que um percentual alto, talvez 60%, 70%, do que hoje é cidade, em Rondônia inteira, estou falando de Porto Velho, Avilena, a Pimenteiras, foi resultado de ocupação? Você sabia disso? Agora, a pergunta é a seguinte: como você se sente? Você sabe, você tem consciência, nós já falamos disso, que você é um cara que muitas pessoas, talvez da elite, talvez da polícia, eu não sei, consideram um invasor, uma pessoa não grata, por essas questões. Então, você é odiado por muitos, por essa questão agrária, por você brigar por moradia. Mas será que eles sabem que quase cerca de 70% da área urbana desse estado é resultado de ocupação? Acredito que E depois... como você se sente diante disso? Acredito que depois, se eles estiverem assistindo, que com certeza estão, né, assim como a outras que nós já fizemos, eles têm ciência hoje, para aqueles que moram, aqueles que nasceram aqui, aqueles que já chegaram aqui, tem ciência que Porto Velho foi criado através de ocupação e invasão. Só que muitos deles, elitizados, vê essas pessoas ocupando determinada área e já chama de invasor, por falta de estudo. Não estudam. Não, eu chamo de invasor quando não chamo de ladrão de terra. Não estudam, tem que estudar. Não é questão, eu vou colocar um secretário em tal secretaria que ele é bom, que ele vai... Cara, se ele não estudar, se ele não especializar, se ele não amar o direito ambiental, o direito agrário e o direito, aquele crime de terra, direito ambiental, acho que já falei, são 2, 3. Então, ele não vai saber o que fazer dentro da secretaria. Ele vai ser só uma carga. Ele vai estar com a perfeita nas costas. Então, ele tem que sentir a dor do porto-velhense. Tem que sentir a dor do porto-velhense. Se não dá de fazer, não faz. Mas também não promete. Tá aí o REURB aí aqui de Porto Velho. Tudo importante de regularização. Tá aí o REURB aí de Porto Velho. Já engavetado de novo. Aonde qual muitos bairros antigos e o recente agora também, dentro do REURB, que foi colocado emendas também de uma deputada federal, se sensibilizou com a causa das famílias e mandou lá, não sei se posso falar o nome aqui, acho que não, mandou lá sua representante, né, o jurídico, numa sessão que teve na Câmara Municipal, né, e, vou ajudar aqui com tanto. O REURB até hoje não saiu. No Porto Cristo, já teve 2 casas já demolidas, né, com mandato judicial e tem que se cumprir, e que vai cair de pouquinho. O povo tem que entender que a Secretaria de Regularização Fundiária e a CEPAT do governo do estado de Rondônia é coisa séria. Você não pode colocar uma pessoa que não entende daquilo. Não entende. Não tem amor a Porto Velho. Se você colocar essas pessoas que não entendem realmente do que é o contexto agrário, o ambiental, né, e o crime contra o ambiente, crime contra o ambiente, não vai andar. Não vai. Vai ficar do jeito que está. O REURB está engavetado, as demolições estão sendo feitas pela Zona Leste, não vai parar. Não vai parar. Agora, vão deixar para fazer essa regularização só o ano que vem. Isso vem de longe. Isso vem de longe. Não só a parte da regularização do Porto Cristo, como o bairro Dilma Rousseff também, né, que na época, em 2005, acho que era o Mauro Nazif, que era o prefeito, que eu tive lá também, né, fui detido, porque não fui preso pela Polícia Federal, né, na porta da minha casa, achando que eu estava invadindo lá. Mas não, é a minha prima que mora lá, estou só orientando aqui e tal. Então, assim, eu vou responder aquela pergunta que você me fez no começo. As pessoas que me procuram para saber de uma forma para poder ficar com suas terras. Eu nunca invadi nada de ninguém. E até hoje as pessoas me procuram. Quando não acham brecha, aí é onde entra o advogado especialista, entendeu? Aquele advogado que ama o contexto, né, dessa matéria. Porque tem advogado que não sabe o que é, pega a causa e perde.
Agora, o município tem o poder e o dever de cuidar dos munícipes. Mas, por hora, eu ainda não vi nada. Com relação à regularização fundiária de Porto Velho está parado. Está parado. Tem muitas coisas aí que ainda vai vir à tona. Muitas. Pode continuar. Tem muitas coisas que vai vir ainda à tona aí com relação à regularização fundiária da Zona Sul, onde qual parte daqueles empreendimentos lá foram feitos pela Imobiliária Barro, doada na época pelo o prefeito Odaci Soares, onde era chamada carta de alforria ou carta alguma coisa assim, né? Carta de alforramento. Uhum. Hoje não, hoje está tudo, né, digitalizado, mas naquela época vem se passando, ficando, e as imobiliárias irregulares não foram se legalizando, muitos naquela época não tinham entendimento que um instrumento de compra e venda não é documento de terra, um compromisso de compra não é documento de terra, IPTU também não é, mas é uma prova que a pessoa comprou, usada também por uso campeão, o IPTU. Tanto é que agora em 2026, a lei do uso campeão vai ter alteração. O Terrinha, aqui em Porto Velho, você participou de quantas ocupações onde as pessoas ganharam um pedaço de terra ou conseguiram e construíram suas casas, formaram bairro, formaram uma urbanização, coisa assim? Você participou de quantos, enfim, resumindo, quantas ocupações você já liderou aqui em Porto Velho? Olha, a primeira foi ali no Adelino Ramos, né? Acho que é a única, assim, que a gente fez e aconteceu, né? Uhum. E tá lá o povo morando até hoje, e o governo parece que quer tirar os pessoal já de lá de novo, sendo que anteriormente o governo até mandou o aparato para lá, né, para legalizar o povo, onde parte era do município e a outra parte é do estado. E aí fica naquela situação de não resolver nenhum e nem outro. Porque um dá, o outro vem e toma. Certo. Entendeu? Então, mas fora isso, assim como eu falei anteriormente, as pessoas me convidaram para me opinar, para esclarecer mais um pouco. Aí você ajuda as pessoas na regulamentação. Eu ajudo, terras, é isso? ajudo e tá no sangue. Eu não sei de onde vem essa sabedoria dentro do entendimento da área imobiliária, tanto da área e também da área agrária. Eu tenho esse conhecimento. Estou com um pepino grande para resolver aí, que desde a época do Odaci Soares, prefeito vem pegando recurso e desvia o recurso. Estou com essa pendenga grande nesse governo agora. Recurso de regularização? O recurso de regularização. Certo. Recurso de regularização. É destinada para uma área, vamos falar de uma área específica aqui, que está dando problema até hoje, né? Que foi o empreendimento Morar Melhor, que fizeram, certo? Parte ali é do município, era do INCRA, né? E a outra parte foi passada para a Imobiliária Barros, onde tem os empreendimentos da antiga Marco, Total Ville 1, Total Ville. Aqueles pessoal ali ao redor ali, os privados, foram culpados da Imobiliária Barros. Então, é um interesse deles fazer uma escola lá. Porque foi feito um condomínio só para jogar o povo, entendeu? Não fizeram planejado. Você vai colocar a família, tem que ter uma creche para criança, principalmente. Tem que ter escola, tem que ter posto de saúde. Fizeram e jogaram. Então, existe uma área lá que está com os inteiros teor, tudo perrenga, por isso que não se consegue fazer nada ali, porque na hora que bate na matrícula, a controvérsia e a área tem que estar ok. Essa área tem que estar ok, senão o TSE não passa. Né? Agora, eles vão tentar fazer um empreendimento lá, mas não vão conseguir fazer nada, não vão conseguir fazer a escola ali. Por quê? Porque aquela área ali, quem comprou foi eu. Eu comprei aquela área e tenho todo o documento. Pagar IPTU, paga IPTU, e a prefeitura não cobra IPTU de si próprio, vão questionar matrículas, mas pode vir matrículas. Agora, se há um entendimento já
do município, não, vamos acertar aqui, vamos entrar num acordo aqui, bora, vamos conversar. Agora, fora isso, não vão conseguir fazer a regularização fundiária dessa imobiliária e de outras aí que estão pendendo. Certo. O Terrinha, você tem esse apelido de Terrinha, surgiu quando? E vou fazer outra pergunta, você já embola a resposta junto aí. Qual a sua formação? Você tem uma formação em alguma área de direito, de imobiliária, enfim? Você tem alguma formação ou o Terrinha é mais um daqueles guerreiros que veio lá do meio do povo mais marginalizado e se ergueu como uma voz? Esse apelido é um apelido bem complicado de se falar, né? Mas a princípio eu não gostei, né? Terrinha, né? Porque a minha unha, esse dom da minha unha crescer muito, ficava sempre uma terrinha, terrinha. Rapaz, eu ficava muito brabo, eu xingava e tal. Aí um amigo meu que é falecido, o Didi, que morava lá no Ariel, falou, cara, esse apelido pega bem tu. Usa esse apelido. Aí ficou terrinha, entendeu? Agora o povo, não todo mundo, é lógico, acredito que a periferia eu posso andar até sem camisa, que eu sou bem aceito. Mas a elite já não gosta, entendeu? A elite já não gosta. Porque eu procuro sempre auxiliar, né, os processos. Se eu pegar um processo qualquer processo de regularização fundiária, eu digo onde está o erro. Se eu tiver tudo, aí eu falo onde está o erro. Agora, ter um estudo específico, formação? Não. Você estudou até que série, Terrinha? Segundo grau. Até o segundo. Parei. E estou pretendendo voltar. Né? Porque existe uma diferença da inteligência para a sabedoria. O povo não se atenta a isso. E os inteligentes também não se atentam na sabedoria. Eu gosto de ler, eu sou um amante do direito agrário, sou um amante do direito ambiental, do direito imobiliário, eu sou um amante. Eu leio, eu gosto. Eu gosto de pegar coisas complexas mesmo. O direito agrário é uma coisa complexa. A regularização fundiária é complexa. Certo. Então é preciso saber aonde está para você poder resolver. Se você não resolver lá nas origens, não vai resolver. Outro empreendimento irregular, que eu vejo aqui, já falando de regularização fundiária, é um empreendimento do Cidade Nova, Tropical. Estão vendendo, mas tem uma ação civil pública correndo, federal, por eles ocupar a terra do município e pelo loteamento ser irregular. Quando que se torna um loteamento irregular? É bom até que o secretário já escute para eles ir aprendendo também. Certo. Não estou querendo ser maior do que ninguém, mas o conhecimento ele tem que ser passado. É a minha opinião, é o que eu penso. Né? Então, quando se forma um empreendimento daquela margem ali dentro do perímetro urbano, primeira coisa a fazer, que deu problema ali, foi que eles não desmembraram no INCRA. Já foram direto no município. Não sei como eles conseguiram a liberação do município. Né? Baixou um espírito ali e falou, vai, é de vocês. Tá lá o problema para os caras lá. Mas por que eles não foram lá? Por que eles não foram no INCRA desmembrar primeiro? Porque o título tá podre. Não vai passar. E estão lá, pelejando lá. Não sei o que vai dar. Não me procuraram. Um me procurou, mas já saiu do bairro. Mandaram ele embora do bairro. O líder de lá, o primeiro líder, falei assim. E aí tocaram o cara fora de lá. Não sei para onde foi. Até hoje não sei para onde tá aquele cara. Você não tem uma associação. Você é sozinho nessa luta. Se eu gosto. Eu gosto. Já fui presidente de várias associações, certo? Desempenhei o meu papel, né? E sou feliz nisso, no que faço. Já procurei me afastar, né? Mas eu estou buscando novos rumos fora do Brasil. Eu estou com um projeto aí, né, que está em andamento. Muitos me perguntam, o Terrinha é candidato? Não sou candidato a nada, nem se preocupe. Nem se preocupe. Mas enquanto eu estiver aqui, né, em Rondônia, aqui em Porto Velho, que é a minha cidade, nasci aqui, com esse Porto Velho como conheço a palma da minha mão, né, eu vou desempenhar o meu papel, que é de passar
o conhecimento para o povo, dentro dentro do direito agrário, do direito ambiental. Não é questão de eu ser advogado, eu não sou advogado, mas eu tenho esse dom, pô. Você aponta os caminhos. Eu E a digo, pessoa tá, vai atrás. isso, tá aqui, vai aqui, vai aqui, vai aqui, vai aqui, vai. Porque senão o Porto Cristo já tinha caído. Pode perguntar da liderança do Porto Cristo. Certo. Ô, Terrinha, eu quero polemizar um pouquinho mais. Você falou que não participa de nenhuma associação, nenhum um segmento, nenhuma organização. O que você acha do MST, que é uma instituição regulamentada, que segue regras e tal, ou da LCP, que é essa um pouco mais à margem, assim, que age em alguns lugares? O que você tem? Qual a sua opinião sobre isso? Você que falou em política, você falou em ser candidato ou não. Não então, sou. Vamos lá. Não sou, dou a minha palavra. Sobre o MST, por exemplo. Vamos falar sobre o MST. O MST, ele, em alguns estados, eles funcionam. Eu vejo a produção. Eles funcionam realmente. Só que as pessoas ainda confundem. Invasor, não sei, nem estuda a questão agrária, não estuda a questão da terra, que é o Estatuto da Terra. É porque eles entendem que movimento dos sem terras quer dizer que a pessoa não tem terra. Como que vai produzir? Aí eu vou tirar um parêntese para mim aqui, se me permite, Terrinha, para falar. Gente, sempre existiu, aos poucos, uma reforma agrária, de certa forma. Algumas fazendas foram confiscadas e pagas, tá? Porque o governo não tira terra de ninguém e dá de graça para o outro e deixa esse sem indenização. Todos são indenizados, todos. E em Rondônia, na maioria dos municípios, tem projetos que saíram do movimento de sem terras e houve uma colocação de pessoas que são as PA, né, projeto de assentamento, foram feitos. Em Vilhena tem um que chegou, em 1990, chegaram 560 famílias ali da região de Cerejeiras, Colorado, Curumbiara, e foram assentados em Nova Conquista, e cada um ganhou entre 20 e 40 hectares de terra, e eles produzem. Muitas pessoas ligadas a esses assentamentos são filiados ao MST, Movimento dos Sem Terras. Mas eles não são sem terras. Então, onde existe assentamento de pessoas, existe a produção, ligadas a eles, ao movimento de sem terras. Então, os sem terras não é só quem está atrás de terra, buscando terra, ocupando para produzir. São aqueles que já conseguiram e estão produzindo. Por isso, você falou uma coisa ali que as pessoas podem questionar. O MST produz muito. O maior produtor de arroz orgânico do Brasil é do MST. E tantas coisas o MST produz, porque eles já foram assentados. E assentamento sempre existiu, tá? Sempre existiu. Só que através do MST eles foram organizados. É justamente como você falou, PA. Né? Tem pessoas que não sabem o que é PA. Uhum. Tem pessoas que não sabem que está naquele conjunto de sem terra, que é PA, Projeto de Assentamento. Certo. Quando você vai no INCRA e faz o cadastro lá para pegar uma terrinha lá no INCRA, que é possível fazer, você já é sem terra. Você é sem terra. Né? Então, o PA é Projeto de Assentamento. As pessoas que chegaram em Rondônia final da década de 70, de 60, 70 e até um pedaço de 80, eles vieram e ganharam terra do INCRA. Eles eram sem terra? Eram. Hoje não são. Mas houve um assentamento do INCRA para pessoas que não tinham terra. Não é isso? Inclusive também... E as terras eram devolutas, eram do governo. Sim, devoluta. Inclusive também para estrangeiro. Que é o caso lá do Porto Cristo lá. Aquela área lá é do estrangeiro. É do estrangeiro. O estrangeiro tem quase um terço da zona leste. Né? E hoje já não está mais em vida. Então, Terrinha, na política, essa divisão, porque dos anos para cá,
teve uma polarização ali. Aliás, estão tentando fazer uma polarização, mas isso aí vai se dissolver com o tempo, que é colocar uma extrema-direita e uma extrema-esquerda. De fato, existe algumas pessoas de extrema-direita e algumas pessoas de extrema-esquerda, mas existe ali um meio todinho que é mais ao centro, menos radical desse lado, menos radical daquele. Como você se posiciona politicamente? Olha, falar de política é complicado, porque as pessoas perdem amizade, né? Ficam xingando mais as outras. Eu acho isso ridículo. Gente, a gente tem que respeitar o presidente que a gente tem. Não importa que seja, né? Seja da direita, que seja da esquerda, que seja de centro, a gente tem que saber respeitar. Né? Hoje o atual presidente, ele foi considerado o presidente do continente africano, que é o presidente Lula. Quantos presidentes já passaram por aí que ganharam esse título? Presidente de um continente. E as pessoas ainda pensam que a África é um país. A África não é país. A África é um continente. Certo. E recentemente ele teve lá, fez um show lá. Só precisa agora, eles lá, dentro desse continente, se organizar. Só se organizar, mas isso é questão deles lá. Agora, a gente tem que saber respeitar o presidente que a gente tem. Eu, pelo menos, procuro já nem quase falar em A, em B, porque já dá briga. Famílias voltaram agora a conversar, agora é recente, por causa eu sou Lula, eu sou Bolsonaro, eu sou do meio. Aí cria uma confusão mental, uma briga. E quem é do meio apanha dos dois lados. Exatamente. O problema dos jornalistas, eu vou dizer uma coisa para você. O jornalista sofre muito com essa questão de polarização, ou pelo menos o discurso polarizado. Porque o jornalista, ele não, para ele ficar, conseguir ter uma visão ampla sobre política, ele não pode estar num extremo nem outro. Ele tem que fazer uma análise dos dois lados, e ele apanha dos dois lados. Né? Então, o jornalista apanha dos dois lados, e qualquer pessoa que se coloca neutra, ela acaba sendo jogada de alguma maneira para algum lado para apanhar. Não é isso, Terrinha? E aí, você fica no meio, então, no centro, eu sou de centro. Olha com certeza. Só. Então tá. E outra coisa que eu gostaria de falar, eu aproveito e falo aqui também, Terrinha, porque isso aqui é um podcast e eu dou minha opinião mesmo. Para quem segue a Bíblia, né, que nem todo mundo segue, mas eu acredito, a Bíblia diz: ore pelas autoridades, né? E dê a César o que é de César. E ore pelas autoridades, porque toda autoridade é constituída por Deus, porque não cai uma folha de uma árvore se não for por Deus. E aí? E tem gente se dizendo cristão, e dizem que segue a Bíblia, dizem que vão na igreja, e amaldiçoam esse ou amaldiçoam aquele, a autoridade. O que você acha disso, Terrinha? Outra situação complexa também é de falar da Bíblia. Complicado, né, Terrinha? É complicado, bem complicado, porque eu vejo que a maioria das pessoas que estão, não são todos, lógico que eu não vou generalizar, mas eu vejo que essas pessoas estão pegando a Bíblia como fosse uma arma para manter o povo ali, alienado, o povo não saber direito, né, para votar em figura A, para não votar em figura B, né, usando como uma arma mesmo, entendeu? Porque pelo que eu vi nas outras políticas que teve, né, vamos chamar de política, né, para não falar politicagem, né, usaram a Bíblia de cós salteado e foram pastor com arma, fazendo arminha e tal. Isso é uma loucura. Pessoal, na Idade Média e antes, na maioria do tempo da história, a religião esteve junto com a política, e onde isso aconteceu barbáries. Onde a religião esteve atrelada com a política, aconteceu barbárie. Por isso que o Brasil, ele é um Estado laico. O Brasil não tem religião. O povo, cada um segue a sua, e o Estado respeita a todos. Né? Mas aí essa tentativa de transformar
o Brasil numa cristocracia ou teocracia, isso aí vai dar problema. Então vamos voltar aqui um pouco para a regularização. Vou falar também aqui... Vamos fechar, que daí nós já estamos no final, né? Já chegou o tempo. Terrinha, eu deixo com você, então, fala aí, abre o verbo. Vou comentar aqui essa situação do município doando área particular. Eu espero que nessa gestão que está aí, né, do prefeito Léo Moraes, que ele não siga o exemplo, né, de outros que já passaram. Né? Eu digo e provo, né, que o município, na gestão passada, doou área particular, asfaltou propriedade particular para ganhar a campanha, certo? E usar aquelas cartas de alforramento, onde pode ser manipulada nessa época agora, né? Manipular o inteiro teor, gente, tudo deixa um rabo. Está lá o bairro X da questão, para regularização. Aquele bairro está na justiça, muita gente não sabe, está na Justiça Federal. Eu não vi ainda o secretário da regularização fundiária aqui do município e querer saber como é que está a situação do bairro. Porque tá na Federal. O Anderson Mato, que é o proprietário, né, que filho do X da questão, geralmente com suas empresas, que pertence lá àquele empreendimento, tá na justiça. E cadê o prefeito para fazer a regularização? E não é só esse pouco espaço de tempo que a gente tem que falar das mazelas feitas dentro da regularização fundiária, que não deixa Porto Velho expandir. Porto Velho ainda é um ótimo município, Rondônia, vamos falar assim, é um ótimo município ainda para crescer. Tem tudo para crescer. Aqui ainda é uma cidade que a pessoa ainda pode ter uma vida boa. O Brasil é a pátria-mãe de todos os países. E aqui em Rondônia é melhor ainda. Uhum. Mas a gente precisa saber realmente colocar nossas autoridades. Olha só, e pegar essas terras e colocar as pessoas para ter a sua própria casa justo. E morar. E isso é questão de justiça, né, Ser justo. A gente não pode ser injusto. Dinheiro para regularização fundiária tem. São mais de 53 milhões de famílias esperando sua regularização fundiária aqui em Porto Velho. E não sai. Não sai. Na outra época deu um título de domínio. Olha a diferença de título de domínio para título definitivo. Tá eu tenho um domínio desse celular aqui mesmo, é posse. Certo. Nunca vai ser seu. Certo? Tá certo. Terrinha, olha só. Então, um país que começou com as companhias hereditárias doadas aos grandes, né? E depois aboliu a escravatura, as pessoas escravizadas, aboliu e não deu um palmo de terra para eles, abandonou eles, depois eles trabalharam 350 anos de graça. Né? Mas a escravatura ainda não acabou. Não acabou. Porque agora eles só modificaram. Agora é CLT. Agora é pago, agora é CLT. Modificadores somos escravos. E piorou ainda mais, que agora é todo mundo escravo do sistema. E onde se construiu tanto a área urbana quanto as terras onde estão produzindo foram resultados de ocupação. Né? Nós não podemos pegar o Terrinha e crucificá-lo. Né? O Terrinha está fazendo o papel social dele, da forma que ele acredita, seja a missão dele, né? O propósito dele seja, talvez seja esse, né, Terrinha, de ajudar as pessoas a terem moradia num país, e principalmente no estado de Rondônia, onde tudo aconteceu através de ocupação. Então, a única coisa que a gente pode pedir, Terrinha, é que respeite o Terrinha, né, Terrinha? Esse pessoal, eles são bem complicados, né? Amados por um e odiados por outros, né? Terrinha, pode se despedir do pessoal, aí eu vou falar do troféu mais uma vez. Pode se despedir, a palavra é tua. Obrigado a todos os ouvintes aí, né? Mandar um forte abraço aí para minha esposa Ana, né? Que essa hora deve estar chegando em casa, não pude buscar ela hoje no serviço. Um beijão, minha filha Luísa, né? Meu filho Lucas, e um abraço muito grande mesmo pro Paulo Andreoli, né? Que é um guerreiro, e eu sempre tenho acompanhado ele nas redes sociais, sou um fã dele, né? E é isso aí. Muito obrigado aqui também, Deja, né?
pela oportunidade, a gente já se fala já de longas datas, né? Você parece que não envelhece, né? Toda vez do mesmo jeito, né? Obrigado, Terrinha. É isso aí. Terrinha, foi uma satisfação tremenda. E já que você falou do Paulo Andreoli, é uma figura e tanto, um cara nota 10, que merece todo o nosso respeito. E o site Rondônia ao Vivo, quando perguntado na rua, eu fiz pesquisa, tá? Qual o veículo que a pessoa se informa sobre Porto Velho e Rondônia, 78% do povo de Porto Velho se informa através do Rondônia ao Vivo. Então, é o veículo de maior audiência do estado de Rondônia. Mas isso não é novidade, todo mundo sabe. Mas com pesquisa, pelo menos, a gente tem a certeza, né? Pessoal, foram 60 pessoas contempladas com o prêmio IPEC de Liderança 2025, uma parceria do IPEC, do Rondônia ao Vivo e da agência Alfa. E os contemplados deverão procurar aqui no Rondônia ao Vivo o seu troféu. Já receberam o certificado, agora vão pegar o troféu aqui, aproveita, faz uma fotinho, vai para as redes sociais. É isso, por quê? Porque é merecedor. Esse troféu não foi feito aleatório, não, foi pesquisa de opinião dentro de diferentes segmentos sociais, e aí nós contemplamos essas 60 pessoas, ok? E até terça-feira que vem, obrigado pela audiência, um abraço.